Falar sobre isso, da importância, pessoal, gestão e planejamento são as ferramentas mais importantes para ter sucesso do empreendimento numa obra, isso não tem dúvida. Mas dentro dessa definição de planejar e gerir, existe N ferramentas também que vão nos ajudar. E uma dessas, pessoal, é a estrutura analítica do projeto, como que eu analiso o meu projeto, como que eu organizo isso. Então, para eu entender o que é o meu EAP, lógico que eu fui me aprofundar mais e trazer para vocês aqui, então, um conceito, né, de como a gente pode utilizar e da sua importância. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, ele é um diagrama, ou seja, ele é uma forma visual que eu vou criar, tá certo? Para eu poder pegar todo o meu projeto, dividi-lo em pequenas fases, em pequenas etapas, pessoal, em hierarquias de produção, né? Com isso, vai facilitar o meu entendimento, a minha visualização e dividir melhor meu planejamento dentro disso, pessoal. Então, resumidamente, ele é um diagrama. Então, ou seja, eu vou utilizar ferramentas visuais para dividir este meu macro projeto em pequenas etapas, pequenas fases, para que eu possa gerir mais pontuais, então. Então, quanto menor for a minha fase, mais certeiro vai ser a minha programação da minha atividade. Beleza, pessoal? Do que eu tenho que fazer. Então, vamos lá. Então, em outras palavras, né, é uma ferramenta que vai organizar melhor o trabalho para quem está começando aí seu escritório de projeto, para quem está começando o seu escritório de engenharia, pessoal. Tá? Então, é muito importante vocês criarem então, a metodologia de trabalho de vocês. E a EAP é uma ferramenta muito interessante, porque ela é muito mais conceitual. Não precisa estar investindo em software, nada. Né? Neste momento aí, você pode utilizar do cérebro do conhecimento para poder montar a sua estrutura de trabalho. Beleza, pessoal? Então, de forma resumida, ela é isso, tá? Então, ele garante, né, pessoal, para quem é o gerente, para quem é o supervisor, visualizar as etapas macros e as microetapas, né? Quem é a equipe que está pendurada aqui, quem é o prazo que deve ser feito, então ele consegue ter uma visão melhor disso, pessoal. Então, é importante a gente ver isso graficamente, pessoal. Rede de precedência. Jonathan, o que é rede de precedência, pessoal? Vamos pegar a palavra, vamos dividir, o que precede algo, o que vem antes disso, cara? E por que o engenheiro tem que entender disso? Meu Deus, meu pai amado, porque nós fazemos cronograma de obra, ou seja, pessoal, está tudo vinculado com as etapas de serviço. Cada vez mais, pessoal, eu estou vendo que a galera está formando e não tem noção nenhuma, mas nenhuma de rede de precedência. Isso é fundamental para você acertar o cronograma. Isso é fundamental. Tá? E além disso, pessoal, rede de precedência ajuda a gente, inclusive, a organizar a nossa vida. Tá certo? A organizar a nossa linha de trabalho, tanto pessoal como profissional. Então vamos lá, pessoal. Jonathan, o que é rede de precedência? Então, vou partir do pressuposto que é o que precede. Olha que maravilha, eu gastei todos os pressos que eu podia aqui. Né? Mas vamos lá, pessoal. Vamos pensar assim. Etapa. Tá? Então, precede etapa, tudo bem? Etapa 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá, vamos pegar só a parte de revestimentos argamassados. Inclusive tem vídeo aqui no nosso canal também sobre isso. Tá? Qual que é a rede de precedência de um reboco? E aí? Reboco, chapisco, alvenaria. Correto? Não. Reboco, chapisco, instalação hidráulica, instalação elétrica, alvenaria. Vocês estão vendo, pessoal, a importância disso? Por que eu falo isso? Que você não tiver uma ideia do que são redes de precedências, você não consegue montar, pessoal, o seu cronograma. Você não consegue identificar, sabe o quê? O seu caminho crítico. Isso mesmo. Vamos lá, pessoal. Qual que é o principal objetivo, então, do gráfico de Pareto, pessoal? Ele trabalha com a compreensão da relação ação-benefício. Ou seja, o que eu faço e o quanto eu tenho de benefício com isso. Esta é uma relação muito direta, né? Então, eu faço uma ação, tem esse tipo de benefício. Ele nos traz de uma forma gráfico de barras, ou seja, ele consegue mostrar pra gente que o que eu estou fazendo aqui está dando esse tipo de resultado, tá certo? Isso é muito importante a gente entender, principalmente para quem é gestor, para quem está na linha de produção, na qualidade, para entender se o resultado final está sendo positivo ou negativo e aonde identificar esta falha, beleza, pessoal? Isso também vai me ajudar a descobrir como que eu chego no meu melhor resultado, tá? Tá difícil? E se eu falar para você que o gráfico de Pareto também é conhecido como a metodologia 80-20? Facilitou? Isso mesmo, pessoal. Por que 80-20? Dentro do nível de pesquisa, e a gente vai entender quem que trouxe essa informação para a gente, quem que trouxe essa metodologia, pessoal, a gente vai entender
que 80-20 é uma relação vinculada a 80% das minhas consequências estão vinculadas, ou seja, advém de 20% das minhas causas. Isso mesmo. Para eu resolver 80% do meu problema, pessoal, eu só preciso corrigir 20% disso. Por quê? Você imagine que você tem uma linha de produção, né? E se você vai conseguir analisar 100% disso, você não vai conseguir analisar para saber aonde está. Então, esta metodologia, pessoal, que foi trazido, né, dos 14 princípios de Juran, né, e aí eu já estou preparando para vocês, tá, pessoal, uma aula desse excelente, né, psicólogo, fornecedor de conhecimento para a gente aqui dos 14 princípios de Juran e de Deming também, que foram os maiores engenheiros profissionais, economistas da época, que trouxeram tudo que a gente tem hoje de ferramentas. Foram eles que começaram lá na Segunda Guerra Mundial, né, infelizmente, né, mas a gente vamos pensar na parte positiva. Eles trouxeram os 14 princípios de gestão. E um deles foi o gráfico de Pareto 80-20. Ou seja, pessoal, para eu resolver 80% do meu problema, eu tenho que focar em 20% de causa apenas. Então o que eu faço? Eu foco nesses 20%. Que se eu resolver 20% aqui, eu resolvo meus 80% dos meus problemas. Certo? Então, é uma coisa mais focada, direta. E isso, pessoal, quem trouxe foi um grande economista chamado Vilfredo Pareto. Isso mesmo. Né? Então, Juran, que trouxe essa metodologia, fez essa homenagem, então, tá certo? A esse economista, que ele precisava resolver os problemas financeiros, e ele falou assim, desse problema, vamos atacar só esses 20%, que a causa está aqui. Né? Então ele foi conhecido como gráfico de Pareto ou metodologia 80-20. Então vamos lá. Então 5W2H, focado em 7 perguntas, que quer trazer uma melhoria contínua, objetivando então bater sua meta. Beleza? Isso aí é a estrutura, a essência aí. Mais uma ferramenta japonesa, né, pessoal? Fundamental. Então vamos lá. Então para a gente entender, eu vou colocar para vocês aqui então, pessoal, quais são as perguntas, porque a ideia é do 5W2H, beleza? Primeiro, né? What? O que? Né? O que eu vou fazer? Né? O que? Pense sobre isso. Where? Onde? When? Quando? Why? Por quê? Who? Quem? How? Como? How much? Quanto? Vamos de português, né? Vamos trazer aqui para o nosso aportuguesadas. Vamos lá, pessoal. O que? Onde? Quando? Por quê? Quem? Como? Quanto? 7 perguntas básicas que vão alinhar o nosso planejamento estratégico. Beleza? Jonathan, eu me formei, tá certo? Peguei meu CREA, eu peguei meu CAL, eu quero abrir o meu escritório, eu quero trabalhar por conta. Legal. Vamos aplicar então 5W2H com você? Vamos lá. O quê? O que você vai produzir? É projeto? É obra? O que você vai fazer? O que seu escritório vai fazer? Tá? Então, primeira coisa. Legal? Onde? Na sua casa, você vai alugar um escritório? Você vai usar, por exemplo, o coworking? Onde? Onde será isso? Onde você vai trabalhar? Tá? Quando? Você vai trabalhar de segunda a sexta? Você vai ter uma dedicação exclusiva? Não, Jonathan, na verdade eu vou trabalhar 2 anos ainda, né, como CLT, vou procurar e depois de 3 anos eu vou atacar, porque posso uma reserva. Então você precisa ter esse planejamento. Quando? Tá? Por quê? Porque a gente está vendo uma mudança na classe de trabalho no Brasil, porque a gente está verificando que a grande maioria dos engenheiros hoje e arquitetos são PJ, porque a CLT está morrendo, porque o FGTS... Por quê? Tá? Então você tem todo esse questionamento que você pode colocar. Tá? Quem? Olha, a princípio sou eu e eu vou trabalhar com parcerias, tá certo? Mas, não, Jonathan, eu tenho um sócio, a minha ideia é ter um sócio, minha esposa é arquiteta, minha esposa é engenheiro, a gente vai montar uma sociedade em família, tá? Então você precisa colocar esses atores também, tá? Como? Como fazer? Tá? Como? E nesse como pode entrar o marketing também, né? Como? Não, primeiro a gente vai abrir um escritório, MEI, ih, já errou, não pode. MEI não pode. Tá? Vou abrir um escritório, vou abrir o Instagram oficial da minha marca. Como? Como que a gente vai montar toda essa estruturação? A gente tem computadores aqui, vamos trabalhar com esse mesmo, tá? Você viu que quando você faz a pergunta, as coisas vão vindo na cabeça. Vai facilitando isso para você, beleza? E quanto, né, gente? How much? Quanto? Né? Precisa saber. Realmente, se eu for trabalhar no cowork, qual que é o aluguel?
né? A gente precisa planilhar isso, isso é muito importante. Mas como nós gostamos dessa composição, né, a gente pode transformar isso numa tabela. Né? Olha que interessante. Você pode preencher isso, fazer essa tabela, e aí você começa a ter um norte, então, de como começar o seu planejamento estratégico, tá? Vamos lá, pessoal. Quem é esse tal de PDCA, né? Então, na verdade, é uma sigla inglesa, né, pessoal? Que vem de Plan, Do, Check and Action. Isso mesmo. Traduzindo para o nosso portuguesão aqui, do planejar, fazer, checar e agir, né? O agir e corrigir também é muito bem encaixado, né? Então, imagine, toda vez que eu falo que é um ciclo, eu quero que vocês tenham esta imagem mesmo, né? Então, vamos lá. Planejar, fazer ou executar, checar, conferir e depois, né, a gente vai fazer a ação, né, a gente vai corrigir, na verdade a gente vai retroalimentar, vocês vão entender tudo isso, né, pessoal. O PDCA, ele nasce então no toyotismo, né, no início do século XX, então desde lá, né, da produção, né, desde a produção, né, pessoal, toyotismo, né, melhoria contínua, busca de identificação de falhas, né, sempre a gente teve essa necessidade, pessoal, e até hoje a gente busca por isso que essas ferramentas são muito bem utilizadas para a gente, tá? E a civil, pessoal, né, tem que adequar isso sim, faz tempo. Eu consigo usar PDCA no canteiro, eu consigo usar PDCA no escritório, eu consigo usar PDCA quando eu faço projeto, eu consigo usar PDCA na minha vida, se eu quiser, beleza? Então vamos aproveitar o que esta galera já fez e vamos usufruir agora aqui para nós, maravilha? Então vamos lá, pessoal. Só para vocês entenderem, então, início do século XX, necessidade contínua de identificar falhas na produção de peça, né, na falha de projeto, né, sempre buscando isso, né, e aí a gente tem, então, né, o primeiro precursor disso, né, pessoal, que é o Walter Andrew Schubert. Ele teve o primeiro montagem de PDCA, mas quem popularizou, por quê? Porque simplesmente foi o cara que foi lá, utilizou essa ferramenta, galera, foi o William Deming, né, então foi um engenheiro, né, que ele utilizou essa ferramenta, até alguns confundem, alguns utilizam ele como ciclo de Deming. Então, a gente vai falar de uma galera aí que foi pica da galáxia, tá certo? E a gente utiliza até hoje as ferramentas desse povo. Hoje a gente vai falar de Deming, então, e o seu PDCA, pessoal. Então, o PDCA, ele tem uma ideia cíclica, ou seja, de informações para que eu possa identificar a falha, arrumar ela e voltar a aplicar um novo ciclo, né? Por isso que a gente chama de PDCA. Vou fazer o meu planejamento do meu serviço, vou executar o meu serviço, vou ficar checando, né, orientando, vendo o que aconteceu, o que deu certo, o que deu errado. O que deu errado aqui eu vou corrigir, acerto, faço um novo planejamento e aplico de novo. Né? Por isso que a gente chama isso de melhoria contínua, pessoal. Tá?